Bom dia. Bom dia, queridezas. Bom dia. Estão me vendo e me ouvindo bem? Tudo certo aí? Bom dia, bom dia. Estão me vendo e me ouvindo bem pra gente começar? Bom dia, Renata. Bom dia, Flávia. Bom dia, Rosane. Sim? Bora rezar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas, Senhor, para mais um dia. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito na nossa vida até aqui, por toda a nossa história, Senhor, pelo nosso casamento, pela história que nós temos, tudo que nós temos vivido, Senhor, obrigada, nós somos gratos, Senhor, nós começamos o nosso dia hoje agradecendo por tudo que tens feito na nossa vida, na nossa história. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos também no início desse dia pedir que o Teu preciosíssimo sangue nos cubra, Senhor, cobre cada um de nós, nossos maridos, esposas, os nossos filhos, todos os nossos familiares, todos os nossos meios de transporte, os lugares que a gente vai andar no dia de hoje, estar no dia de hoje, as escolas, as creches, as universidades dos filhos, os nossos locais, ambientes, ferramentas de trabalho. Pedimos a proteção do Teu preciosíssimo sangue sobre todos os nossos deslocamentos. Pedimos sobre os nossos relacionamentos, as nossas conversas, as nossas relações familiares, relações profissionais, Senhor, toda a proteção do Teu preciosíssimo sangue. Que o Teu sangue nos livre, Senhor, de todos os males e perigos físicos e espirituais. Vem em nosso socorro, Senhor, vem em nosso auxílio nessa manhã. Pedimos também pela intercessão da Virgem Maria e de São José, que o Espírito Santo venha sobre nós conduzir a nossa partilha, conduzir a nossa oração, conduzir a nossa visão, ampliar o nosso entendimento. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre nós, sobre a nossa forma de pensar, vem nos conduzir, vem nos trazer revelação particular, Espírito Santo, de forma muito pessoal, de forma muito particular. Nós pedimos, fala conosco, Espírito Santo, fala com cada coração, que cada um tenha aquela revelação íntima, particular, aquele toque que é Teu, Espírito Santo, bem pessoal. Vem falar com cada um de maneira particular, vem trazer consolo às dores de cada um. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre todos os nomes que nós temos aqui, todos os casais que nós temos anotado os nomes. Cada um destes casais, cada uma das intenções anotadas, cada uma das intenções no coração de cada um que está rezando, cada casal. Nós colocamos agora, Espírito Santo, diante de Ti, pela intercessão da Virgem Maria, de São José, e nós clamamos, vem Espírito Santo, vem tornar possível aquilo que é impossível, vem trazer a unidade, vem trazer o entendimento, vem trazer o amor, o respeito, a transformação, a restauração conjugal, matrimonial, o entendimento. Vem Espírito Santo fazer aquelas obras e aqueles milagres que só Tu podes, aquilo que é impossível para nós, mas que é possível para Ti. Vem Espírito Santo em socorro dos nossos matrimônios, vem em socorro dos nossos relacionamentos, vem nos socorrer, vem transformar, vem trazer vida nova. Pela intercessão da Virgem Maria, vem trazer vinho novo às nossas relações, trazer de volta a cumplicidade, o amor, o respeito, a parceria. Vem Espírito Santo restaurar a intimidade conjugal, o desejo de estarem juntos, a confiança, a fidelidade. Vem Espírito Santo sobre cada marido, cada mulher que trouxe partilhas, cada mulher que tem rezado por seus maridos, os maridos que estão no vício, que estão no erro, que estão na rebeldia, rebelados contra Deus, aqueles que estão nos vícios e não conseguem sair sozinhos dos vícios. Nós clamamos, Espírito Santo, milagre da restauração, da saúde,
da saúde mental, física, espiritual. Vem, Espírito Santo, em auxílio dessas mulheres, da força, sabedoria para elas saberem como conduzir seu casamento, como levar, como conduzir amorosamente seus maridos para um lugar de cura, de libertação. Vem, Espírito Santo e promove hoje. Promove na vida desses maridos a oportunidade, a graça da cura, da libertação de todos os vícios. Vem, Espírito Santo, nós colocamos diante de Ti todos os casais, todos os matrimônios, aqueles que precisam, nós que precisamos, todos nós que precisamos de cura, de libertação. Todos aqueles que estão paralisados nas suas dores, nas dúvidas. Todos os maridos com o coração machucado. Tudo aquilo que nós já fomos vendo que estávamos nós machucadas e nossos maridos também machucados, magoados, quebrados pela história da vida, pela história de vida de cada um. Senhor, vem em nosso socorro com Teu Espírito Santo e vem nos curar, Senhor, vem curar nossa história. Vem nos dar a graça, Senhor, de sair destes lugares de dor, de paralisia, desses lugares de trauma, desses lugares de prisão espiritual. Senhor, nós clamamos, cura-nos e liberta-nos. Vem em nosso socorro, Jesus, vem com a graça do Espírito Santo nos transformar, nós pedimos, transformar os nossos casamentos, transformar todas essas realidades de destruição em restauração. Vem nos conduzir para um lugar de restauração, vem nos ensinar a amar e servir para a restauração. Nós clamamos, Senhor, nos traz essa revelação tão íntima, tão particular, de como agir, de como conversar, de onde precisamos mudar, de como falar. Se nós pedimos, restaure em nós mulheres a nossa feminilidade, toda a força, a doçura, a fortaleza da nossa feminilidade. Restaura também, Senhor, a masculinidade dos nossos maridos, de forma sadia, como foi para ser, Senhor, desde o princípio. Ordena, Senhor, ordena os papéis de homem, de mulher, de masculino, de feminino dentro dos nossos lares, dentro das nossas relações. Vem em nosso socorro e nosso auxílio, Senhor, trazendo ordem a tudo que está desordenado. Nós clamamos, Senhor, nesta manhã. Ordena o que está desordenado pela graça do Teu Espírito Santo, pela força do Teu Espírito Santo. Vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro. Mais uma vez nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria e de São José. Socorre nossas famílias, Senhor, socorre os nossos casamentos. Pedimos de maneira muito especial por aqueles casais que não têm impedimento, que podem casar na igreja, que as mulheres estão rezando, pedindo ao Senhor a graça do sacramento do matrimônio. Nós pedimos, Senhor, concede essa graça aos casais que têm pedido, às mulheres que têm pedido essa graça. Pedimos também a graça, Senhor, da fertilidade, a graça de gerar filhos. Todos aqueles que têm rezado, que têm pedido esta graça, nós pedimos hoje, Senhor. Concede essa graça, pedimos em unidade. Pedimos, Senhor, por todos os casamentos, todos os que estão em crise neste momento, Senhor. Vem em socorro, Jesus, vem em socorro. Todos aqueles, Senhor, que já estavam em paz e voltaram a sofrer tribulações. Vem em socorro, Senhor, vem em socorro. Nós clamamos a Tua graça, Senhor, o Teu socorro. Amém. Amém, meninas. Deixa eu mexer aqui no meu ar, que tá meio gelado. Então, meninas, eu vou falar uma coisa que eu já tinha dito ontem. Quero trazer de novo para vocês. Anotem as coisas que eu rezei que tocou o coração de vocês. Anotem isso, por favor. Quando eu rezei e daí de repente eu falei das dores, da história, isso tocou teu coração, anota, rezar pelas dores da nossa vida. Uma expressão que eu usei que você que sentiu que tocou teu coração, anota a expressão, se precisar vai na live depois, volta, né? A live depois, todas as lives, todas elas estão indo pro YouTube, tá?
Eu sei que para algumas pessoas fica melhor de rezar no YouTube, fica lá. De repente, se quiser voltar numa coisa que foi dita, só que não tem hora para entrar. Até a meia-noite, em algum momento que a Kátia consegue, ela vai lá e coloca para nós no YouTube. Aí se quiser voltar lá na oração, pegar uma expressão, pegar alguma coisa, volta, vai para frente, vai para trás, pausa, anota. Porque assim a gente vai aprendendo a rezar. E às vezes é numa palavra assim, de uma oração, que a gente sente uma inspiração do Espírito Santo, um direcionamento de Deus. Tá certo? Bora pro nosso assunto de hoje. Seguinte, meninas, hoje quem não fugir hoje não foge mais. Deixa eu até pegar minha água benta aqui. Que é o seguinte, vocês usam água benta? Ó, eu já falei isso em outras campanhas. Eu gosto de colocar no borrifador, ó. Que daí a gente pode colocar em tudo. Até vou passar uma água benta aqui. Misericórdia. Vamos lá. Ai, Senhor Jesus. Nós falamos, né, desde o primeiro dia ali, segunda-feira. Segunda-feira? Foi. Eu falei... Ontem eu trouxe para vocês, né, essa questão de por onde começar, né? Então, por onde começar? Então, na terça eu falei sobre reordenar a vida espiritual. Ontem eu falei sobre esse reordenamento na nossa mentalidade. A gente sempre vai voltar a esses pontos ao longo de toda a nossa campanha, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a gente reordenar o nosso comportamento. Gente, isso aqui tudo tá sempre interligado, tá? Sempre interligado. A Cris falou que eu uso sempre água benta. Sabe que eu gosto de usar água benta todos os dias, gosto de usar na minha casa, né? Abençoar meus filhos. E a água benta, ela afugenta a tentação. Isso a gente tem que ter essa noção, assim, né? Então, às vezes... Lembra que na terça-feira eu falei sobre os nossos pensamentos, aquela multidão de pensamentos, a batalha espiritual na nossa mente, a angústia que a gente vai sentindo. Às vezes a gente fica muito atribulado dessa maneira. Eu até comentei com vocês que eu fiquei rezando o ofício da Imaculada Conceição, né? E a água benta também nos ajuda muito nesses momentos de tentação, assim, sabe? Que a gente tá sendo oprimida, que a gente tá se sentindo ali naquela multidão de pensamentos desordenados, né? Quando é de ordem espiritual tudo isso, quando não é da ordem humana, mas é da ordem espiritual, a água benta afugenta essa tentação, esses pensamentos. Então, não é incomum a gente tá muito acelerada, atribulada, se sentindo mal, angustiada. E depois de colocar água benta, fazer o sinal da cruz com água benta, colocar no nosso ambiente, fazer uma pequena prece e oração, a gente sente alívio, porque a tentação que estava ali, o tentador que estava ali vai embora, né? Voltando lá para Efésios, capítulo 6, versículo 12, né? De São Paulo fala que não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, assim, a água benta sempre nos ajuda, é um sacramental, né? Que a igreja nos concede e que é uma bênção para nossa vida. E sabe uma coisa, eu tô fazendo só esse adendo aqui porque você sabe, né? O meu negócio aqui é ensinar a rezar, então de vez em quando sai alguma dica assim. Falei sobre isso nos stories da minha semana, né? Dessa semana. Acho que na segunda-feira eu falei sobre isso, sobre formar. O que eu ia falar? Ah, me lembrei. Uma coisa que eu acho muito impressionante quando a gente vai estudar sobre ocultismo, satanismo, esses assuntos assim, a gente começa a estudar sobre isso e começa a ver os relatos de quem estava, né? Enfim, está dentro do satanismo ou de outras vertentes aí, né? De ocultismo que invocam demônios. Não é incomum, né? Tanto eles roubarem a Santíssima Eucaristia, o corpo de Nosso Senhor, e trazer para dentro dos rituais deles para profanar, né? Quanto não é nenhuma novidade que eles usam, que eles roubam água benta também. Eles pegam água benta para profanar. E isso sempre me chamou a atenção. Eu lembro que eu era bem novinha, eu li um livro de um relato de uma ex-satanista e que ela falava que eles roubavam água benta, né, para profanar água benta, faziam horrores com água benta. E eu lembro que eu pensei assim, cara, esses satanistas têm mais fé na água benta do que muito católico que eu conheço.
eles creem muito mais do que muito católico que eu conheço. Eles creem mais na Eucaristia, que é o corpo de Nosso Senhor, do que muito católico que eu conheço. Então, às vezes a gente é mais incrédulo do que aqueles que adoram o demônio. A gente é besta, sabe? A gente cai em umas tentações bestas. Se a igreja, se a graça de Deus nos concede um sacramental pra gente usar na luta contra o mal, na batalha espiritual, tem gente que fica cheia de 9 horas, tem gente que não, não, é que eu não tenho hábito. Bom, você tá deixando de viver uma bênção. Tem água benta em casa. Abençoa teus filhos com água benta. Os filhos estão doentes, abençoa teu filho com água benta, ensina os filhos a usar. Aqui em casa eu dei um borrifador para cada um dos meus filhos. Deixa no quarto deles. Estão com medo? Coloca água benta no quarto. Ai, mãe, tô nervoso, tô angustiado, tô isso, tô aquilo. Cadê tua água benta? Põe água benta no quarto. Reza com água benta, faz o sinal da cruz com água benta. É um sacramental muito poderoso, que nos auxilia muito no combate espiritual. Às vezes, gente, não raras vezes, tá? Dentro da nossa casa tá uma desordem, né? Uma irritação, às vezes medos, às vezes barulhos, às vezes você enxerga até alguma coisa de vulto, alguma coisa assim. Tem gente que tem que vê. Não tô falando aqui, não é bobagem que eu tô falando, gente. Infelizmente, tem pessoas que vivem esse tipo de opressão espiritual, tá? Começa a rezar, tem gente que sente mau cheiro. Muitas vezes aqui nas campanhas, outras campanhas que eu já fiz, eu abri caixinha, algumas mulheres mandavam, Jéssica, eu começo a rezar e começo a sentir um cheiro de podre dentro do meu quarto. Eu começo a rezar e começo a sentir medo. Eu começo a rezar, parece assim que a minha casa fica numa diária, minha casa tá sempre escura, pode ter sol na rua, a orientação solar é boa, tá sempre escura. Água benta dentro de casa, água benta dentro de casa. Tem muita briga, muita desordem, começa a rezar. Porque, gente, é claro, eu sempre vou falar, e hoje eu vou falar só sobre comportamento, né? Mas a gente tem essa esfera que é humana, do nosso comportamento, das nossas lutas, da nossa atitude cotidiana, e tem a esfera que é espiritual. Então, assim, dentro disso, a gente tem que ter as armas espirituais, né? Rezar, saber lidar com essas coisas, né? Ter essa sabedoria, ter esse discernimento. Por favor, não ver o demônio em tudo. Quando eu falo sobre essas coisas, aqui sobre usar a água benta, tudo isso, eu tô falando para casos específicos, assim, né? Claro que a água benta você pode usar sempre na sua casa. Vendo vulto, não vendo vulto, tendo barulho, não tendo barulho, não tendo medo, a gente pode usar água benta, é um sacramental poderoso. Mas o que eu quero dizer assim, nós não precisamos e não podemos ver o demônio em tudo. Não é a minha intenção aqui ficar falando só de demônio, tá? Mas a gente tem que ter a dimensão de que isso existe, que influencia diretamente o nosso comportamento, influencia o nosso humor, né? Porque ele vai soprando aquelas tentações, aquelas coisas, e se a gente vai acolhendo isso nos nossos pensamentos, daqui a pouco a gente tá mal-humorada, a gente tá triste, a gente tá irritadiça, em virtude da tentação. Então, água benta dentro de casa. Às vezes, a gente começa a ficar tão irritado, tão um contra o outro, tanta coisa, tanta confusão, entra tanta porcaria pra dentro da nossa casa. Para tudo, tá muito desordenado, para tudo, vamos fazer uma oração por dentro de casa, vamos fazer uma oração pela nossa casa, né? Se teu marido reza, chama o marido para rezar junto os filhos. Se ninguém em casa reza, não tem problema, você reza. Aí a missão é sua. Pega água benta, vai cômodo por cômodo da casa, espera, se a tua família tem problema, espera todo mundo sair um momentinho que você ficar sozinho em casa. Você entra dentro de cada quarto, vai borrifando água benta na casa toda, vai rezando creio, reza um creio, reza outro, terminou um, reza outro, vai rezando o creio, vai declarando a tua fé, nos princípios, na palavra de Deus, vai rezando, ou vai rezando Ave Maria, ou pega o teu celular e coloca a tocar uma música, o ofício da Imaculada Conceição, e vai caminhando por dentro de casa. Tô te dando várias dicas do que você pode fazer, não tenha medo de rezar. Às vezes, né, a gente tem que fazer tudo com muita discrição, sabe? Não é pra gente ser umas loucas desequilibradas, tá, gurias? Pelo amor de Deus. A gente tem que ter discrição, tem que ter sabedoria, discernimento de como agir. Às vezes, você vai pegar o seu borrifador, vai colocar no seu bolso, né? Vai ficar contigo, vai entrar no quarto do filho para dar uma arrumada, guardar uma roupa, fazer alguma coisa. Já borrifa água benta lá, declara o Senhor Jesus, Jesus é o Senhor da vida do meu filho, Senhor, expulsa todo o mal daqui, Senhor, toda tentação, toda opressão.
enche o quarto do meu filho, enche a vida do meu filho com o teu Espírito Santo. Se o filho tá muito rebelde, começa a fazer isso todo dia. O filho saiu de casa para ir pra escola, entra dentro do quarto dele, bota água benta, reza, clama a presença de Deus lá dentro, vai pedindo pro Espírito Santo te revelar o que tu como mãe tem que ter de comportamento na educação desse filho, ou que tipo de intervenção tu tem que fazer ali para que tu faça a tua parte também, né, de mãe. Mas a gente também tem que lutar de maneira espiritual, Gris. Então, ó, água benta. Dito tudo isso, que nem era o assunto de hoje, vamos em frente. Quero falar com vocês sobre reordenar o nosso comportamento, tá? Dentro da reconstrução do nosso casamento, dentro dessa bênção que a gente vem buscando pro nosso casamento. Deixa eu arrumar um pouquinho melhor aqui. Eu lembro que há bastante tempo atrás, eu sou casada há 17 anos, eu e o João namoramos 5 anos antes de casar. A gente sempre foi de conversar muito, a gente é muito conversadora, assim. Acho que essa é porque a gente já era amigo antes, a gente conversava muito antes. Então, isso é uma característica da nossa relação que nos ajudou sempre muito, conversar muito. A gente já era amigo, a gente já conversava muito antes, né? E aí depois a gente namorou bastante tempo, né? Noivamos, namoramos, noivamos. Entre namoro e noivado foram aí 5 anos e meio, bastante tempo, né? A gente sempre teve na nossa cabeça, assim, a questão da castidade, né? Do nosso comportamento, viver aquele namoro que era casto, né? Sem intimidade sexual antes do casamento. Então, isso nos ajudou a preencher muito do nosso tempo, que a gente já tá fazendo outra coisa. A gente tinha que conversar, né? E essa é uma das grandes graças da castidade. A gente é obrigado a conversar, porque não tem outra coisa pra fazer. Enquanto os outros estão fazendo outras coisas, a gente tem que estar conversando, né? E eu não tô brincando. Não tô mesmo, né? E a gente foi aprendendo a conversar. Então, a gente sempre se conheceu muito, conversou muito. Só que, claro, gente, né? A gente casou, vieram os filhos, rotina, função de dificuldade financeira. Não sei como é que é a vida financeira de vocês, mas a gente, assim, passou por períodos de muita dificuldade financeira. Não que hoje a gente não passe nossos perrengues, mas a gente teve períodos de muita dificuldade. Daí, filhos pequenos, filho pequeno tá sempre doente, né? Eu sempre doente, que eu digo assim, eu tenho um filho com asma, uma filha com uma rinite que dá otite direto, então assim, sempre aquela função. A gente que é mãe, né, que mora ainda no Rio Grande do Sul, que tem esse nosso tempo úmido pra caramba, quando chega o inverno, assim, meu Deus do céu, inverno, primavera, mudança de tempo, os filhos ficam sempre doentes, toda essa função, tô falando da minha realidade, né? E aí, eu comecei a sentir muita dificuldade, inclusive nessa comunicação. Por que eu falei que era boa? Porque era boa. A gente sempre teve uma boa comunicação. Só que com os filhos, com a função, os meus filhos têm 2 anos e 11 meses de diferença. Com a função dos filhos, com a rotina, dificuldade financeira, trabalho, função de casa, com criança. Gente, toda a realidade da vida cotidiana. A gente ainda naquela época servia demais na igreja, assim, tava sempre fazendo coisas. A gente tava sempre cansado, sempre sobrecarregado. Uma época de uma alimentação, que a nossa alimentação não era lá essas coisas. Tô dando quadro aqui pra vocês, né? E aí tudo começa a pesar, né? Tudo que antes era pequenininho, tudo que tu releva, que tu dá conta, começou a pesar, né? E eu lembro que eu queria que o João tivesse atitudes diferentes. Eu queria que ele me ajudasse em algumas coisas. Eu queria que ele fizesse diferente do que ele estava fazendo, né? Eu queria que ele correspondesse às minhas expectativas, às minhas necessidades, ao meu cansaço. O Isaac, meu segundo filho, ele mamou até no peito, até quase 1 ano e meio, assim. E ele era muito acelerado. Quem conhece meu filho, quem conhece a minha família, conhece meu filho, sabe que o Isaac é uma criança muito calma. Hoje ele tem 11 anos e ele pode entrar e sair de um ambiente sem ser notado. Ele é muito calmo, muito obediente, muito tranquilo. Mas ele era um furacão até os 4, 5 anos de idade. Furacão, assim, sabe? Menino, cheio de energia. Acho que ele foi até uns 5 anos, 6, quando entrou na escola mesmo. Mas ali no prézinho, maternal, ele era mega agitadaço, assim. Ele começou a caminhar e ele não caminhava. O Isaac, ele começou a correr.
Gente, era esgotante, né? Esgotante. Daí eu tinha a Alice, né? 3, 4 anos ali, e o Isaac aceleradíssimo. Eu tava sempre cansada. O Isaac mamava de 1h30 em 1h30. Durante todo o dia, mesmo com alimentação, tá? Só não quando tava na escola, mas quando chegava. E durante a noite. Ele mamava de 1h30 em 1h30 durante a madrugada. Não era de fazer de bico, ele mamava mesmo. Quando eu parei de amamentar, eu pensava assim que nem tinha leite, nada mais. Mas eu tinha muito leite, porque ele mamava muito, 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 muito. Eu vivia exausta, cansada. Eu tenho um lapso de memória desse tempo da minha vida, sabia? Tem coisas que eu não lembro. Eu brinco que eu era uma morta-viva, sabe? The Walking Dead, era eu, assim, eu era exausta. Sempre cansada, sempre cansada. Quem se identifica? Eu amo ser mãe, eu amo a maternidade, não tô nem reclamando desse período, mas essa é a circunstância da vida. Quem já passou por isso aí com um filho pequeno? A intimidade da gente, né, conjugal, fica toda bagunçada, porque a gente, com o filho, um filho que mama de 1h30, 1h30 durante a madrugada, durante o dia, gente, é esgotante. Não tem nem tempo pra estar com o marido, às vezes, sozinha. Então, assim, todas essas coisas, se eu já vivo exausta sem filho, imagina como. E sabe, Fê, que eu pensava assim, ó. Eu pensava assim. Eu trabalhava muito, muito mesmo, né, Daninha? A gente trabalhava assim, uma época da minha vida antes de ter filhos que eu trabalhava demais, eu viajava muito, eu trabalhava assim, muito mesmo. Eu sempre tive muito pique, graças a Deus eu sou uma pessoa bem enérgica, assim, eu sou uma sanguínea com muito pique. E Deus sabe pra quem concede os filhos agitados, né? E aí, eu pensava assim que eu conhecia o que era cansaço até ter filho. Gente do céu, o cansaço do filho é um cansaço diferente, né? Enfim, esse era o meu quadro. Esse era o meu quadro. Eu tava muito exausta, muito cansada. Os filhos demandando muito, a gente com muita dificuldade financeira. Meu marido tendo que trabalhar muito, graças a Deus, o João sempre foi muito responsável, muito trabalhador, trabalhando. E eu tava assim, ó, eu só queria que ajuda, eu tinha ajuda, mas eu queria mais, eu tava cansada. E aí, gente, quando a gente tá muito cansada, muito exausta, com tanta coisa assim, tanta coisa pra fazer, principalmente nessa fase também que os filhos são pequenos, a gente às vezes não sabe como agir, a gente vai metendo os pés pelas mãos. Às vezes a comunicação que era boa, uma fala que a gente sabia falar, daqui a pouco a gente tá tão cansada que a gente se atravessa. Enfim, vocês sabem do que eu tô falando, gurias, sabem do que eu tô falando, né? Vocês sabem do que eu tô falando. E aí eu lembro que eu fui pra oração, e eu, graças a Deus, já conhecia bem o Senhor, eu fui pra oração assim, pedindo, Deus, dá conta aqui do João, muda aqui o João. Senhor, isso aqui eu tô insatisfeita, Senhor, eu queria que o João fizesse isso, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. Eu fui pra oração muito assim. E quando eu fui pra oração, eu levei o maior puxão de orelha da minha vida de Deus, assim. Acho que foi um momento assim, esse momento que eu tô falando pra vocês, da exaustão, do filho mamando dia e noite, de 1h30 em 1h30, com a outra filha pequena. Tudo isso acontecendo, dificuldade financeira pra caramba, foi onde Deus disse pra eu mudar completamente a minha forma de ser como esposa. Foi nesse momento. E eu podia pensar assim, né, que a carga lá tava pesada. Essa era a minha realidade, né, gurias? Eu sei que tem mulheres aqui que têm realidades muito mais difíceis do que eu passei. Aquilo era o que eu estava passando naquele momento, né? E eu entendo também que as mulheres aqui que são mães, que já passaram por isso, entendem do que eu tô falando, desse momento que a gente também tá bem fragilizada. E aí ali, eu lembro que Deus foi falando assim comigo que eu tinha que mudar. Que eu não esperasse que o João mudasse. Foi quando eu parei de ser fiscal da vida espiritual do meu marido. Eu lembro que eu fui rezar, eu disse, Deus, porque o João não tá rezando, porque o João não tá fazendo isso, porque o João não tá fazendo aquilo. E Deus disse assim, e o que tu tem a ver com isso? O jeito que eu falo com o João é diferente do jeito que eu falo contigo. O jeito que eu trato contigo é diferente. Eu e ele temos a nossa maneira, não te mete. Gente, levei uma mijada. E dali em diante foi uma mijada atrás da outra, sabe? O Senhor foi me mostrando que tudo que eu não gostava, ou tudo que estava desordenado no comportamento do meu marido, de verdade, foi o que Deus falou pra mim, tá? Era porque eu ainda não estava rezando o suficiente, não estava ajudando ele a ser melhor.
que era meu papel rezar o suficiente por ele, para que ele pudesse ter a graça de fazer aquilo e conduzi-lo amorosamente pelas minhas atitudes. Eu precisava conduzir ele com o meu amor, com o meu jeito. E cara, Deus jogou a bola pra mim. Eu tava jogando a bola pra Deus. Deus muda ele, Deus faz nele. E Deus jogou a bola pra mim e diz: não, faz tu. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Mas vamos reordenar aqui a tua mentalidade, a tua espiritualidade e o teu comportamento. E aí eu fui entendendo. Porque assim, gurias, a gente quer, ontem eu já falei sobre isso, sobre as nossas expectativas, que a gente quer que o nosso marido seja aquele sonho do que a gente quer, que ele faça, que ele venha suprir as nossas expectativas todas. Às vezes a gente é carente afetivamente, a gente tem uma história de carência afetiva, cada uma é de um jeito, tá? Não vou começar a dizer todos os exemplos aqui, cada uma é de um jeito. E a gente espera que o nosso marido venha suprir tudo que a gente precisa emocionalmente. Às vezes até espiritualmente a gente joga tudo no marido, né? E esse marido não vai dar conta. Não vai dar conta, porque não é papel dele dar conta de tudo isso, né? A ordenação dos nossos afetos, a graça, muita coisa a gente é curada no amor do matrimônio. Muitas dores da minha vida foi o amor do João no nosso matrimônio que me mudou, que me curou. Mas foi pelo sacramento mesmo, né? Por aquilo que estava ordenado no nosso casamento. Agora eu sei que se eu jogar toda a minha expectativa, todo o meu desejo de ser amada em cima do meu marido, ele não vai dar conta, porque tem coisa que é só Deus que dá conta na gente. Eu não posso criar essa expectativa de que ele vai mudar tudo, de que ele vai fazer tudo de bom pra mim, de que ele é a salvação da minha lavoura. Não é, é Deus, é Deus. E eu casei com ele para ajudar ele a ir pro céu. Quando essas chaves vão virando na nossa cabeça, a gente tem que saber transformar isso em comportamento. Então a minha forma de pensar, a minha forma de falar, eu aprendi muito que coisas, por exemplo, que eu precisava que ele fizesse, coisas que eu precisava, sabe, uma coisa que não é a coisa que a gente quer, mas a gente precisa, por exemplo, arrumar uma coisa na casa, fazer alguma coisa que era importante para a família, eu precisava que ele fizesse algo para mim e tava difícil para ele fazer. Por causa da rotina, por causa do cansaço, por causa de todas as coisas. Cada uma aí sabe como é que é a própria vida, né? Tem coisa que às vezes a gente empurra com a barriga, né? E eu lembro que isso era uma característica que o meu marido tinha, de deixar. E aquilo me enlouquecia. Gente, eu sou sanguínea, eu sou pra tem várias coisas. Aquilo me deixava doida. E aí eu cobrava. Aí eu pedia. Aí eu falava de novo. Eu não avaliava, muitas vezes, como é que tá o dia dele hoje? Como é que tá a semana de trabalho dele? Qual é pra nós aqui na nossa realidade do litoral gaúcho, na profissão do meu marido, importa a época do ano. Importa muito. A época do ano vai dizer se ele vai estar mais estressado ou mais tranquilo. Pra nossa realidade, do trabalho dele, do lugar onde a gente mora, isso faz diferença. Então, chegar à época do ano que era mais estressante, eu nem tava ligada. Eu queria a minha resolução. O que eu e os meus filhos estávamos precisando, ele tinha que fazer. E eu ia cobrar isso. E eu era chata, cobrava, ficava... Aí o Espírito Santo foi me ensinando quando falar e como falar. Então, às vezes uma coisa que me chateava que ele tinha feito, uma coisa que ele fez que não era um jeito de falar comigo, um jeito de tratar alguma coisa que eu não gostava, que precisava ali ser corrigido até, sabe? Eu aprendi a esperar o momento certo. E eu rezava, pedia assim, Espírito Santo, até hoje faço isso, né? Espírito Santo, se eu tenho que falar sobre isso com ele, prepara o momento certo e me ensina como falar com o João. Se é pra eu falar, se é pra eu fazer, me ensina como. E eu fui aprendendo a ter paciência, né? A controlar a minha boca, a controlar os meus impulsos, porque, gurias, quando a gente vê que tem uma coisa errada, o que a gente faz? A gente quer falar, a gente quer resolver, a gente quer resolver, eu quero falar. E todas as vezes que eu quis fazer, que eu quis falar, que eu quis resolver na força da minha palavra, dizer que eu tinha razão, deu errado. Dá errado. Vai gerar briga, vai gerar conflito, vai gerar acusação, né?
como diz o Catecismo da Igreja Católica, mútuas acusações. A serpente está ali, né? Está nos tentando, está nos incomodando. Pra gente falar, pra gente ser descompensada às vezes. A gente tá tão cansada que sai tudo da nossa boca. E aí vai gerar um monte de problema. Ao invés de ele querer fazer aquilo para me amar, para me honrar, para abençoar a nossa família, ele já realmente, não, eu tô de saco cheio, eu não vou fazer esse negócio. A gente consegue tirar o pior do nosso marido. A gente consegue piorar. Sabe aquilo que eu falei ontem, que a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a insensata destrói com as próprias mãos. A gente podia dizer que é destrói com a própria língua, né? A gente consegue destruir algo ao invés de conduzir amorosamente o nosso marido para fazer exatamente aquilo que a gente está precisando. E outra coisa, gurias, o que a gente quer e o que a gente precisa. Até isso Deus vai mudando a gente, sabe? Essa mentalidade, a gente vai para oração, a gente precisa muito de oração nesse momento. Eu lembro que nesse tempo da minha vida, assim, que o Senhor mostrou assim, não olha para o João, olha para ti, o que tu tem que mudar. O jeito que tu fala, o jeito que tu corresponde, o jeito que tu ama, tu nem tá dando bola. Às vezes, gurias, a gente fica tão cansada e tão fixada nos filhos que a gente não dá carinho pro marido, que a gente não olha pro marido, que a gente não dá tempo de qualidade pro marido, não senta com o marido. Quantos casais? Porque assim, ó, os filhos chegam, né, e a nossa atenção vai toda pro marido. E às vezes nem chega filho. Às vezes nem chega filho. Às vezes é rotina mesmo, é trabalho, é cansaço. E a gente vai perdendo aquilo de cuidar, de amar, de fazer um carinho, de estar junto. A gente deixa, e assim, é assim. Só que a gente tem que se dar conta e vou lá e busco, vou lá e mudo essa situação. Vou correr aqui para mudar isso. Lembro que Deus foi assim trabalhando no meu coração, sabe? E era uma coisa dolorosa para mim, porque eu achava que eu estava certa. E várias coisas assim que eu parei de falar, que eu parei de pedir, eu fechei a minha boca. Comecei a estar mais atenta. Ele precisa de mais suporte aqui. Uma pessoa me mandou na caixinha essa semana, né? Que o marido, o que fazer quando o marido tá tão estressado que se irrita, né? Quando as coisas dão errado. Bom, a maior parte das pessoas quando tá estressada se irrita quando uma coisa dá errada. Às vezes, gurias, também, a gente não olha pra gente mesma. Eu sou uma pessoa que tem uma TPM super violenta, super chata, horrorosa. Tem meses assim que eu quero quebrar tudo na minha volta. O que eu faço? Eu tento fechar toda essa ira dentro de mim, né? Tento, porque digo assim que às vezes ainda escapa alguma coisa. Mas eu aviso na minha casa já. Eu digo, marido, eu tô que não me aguento com TPM. Me desculpa. Eu falo para os meus filhos. Meu filho diz, o que é TPM? Tu fica irritada? Eu fico irritada. Desculpa, mãe. Desculpa. Sabe, a gente tem que se comunicar e falando. E eu fui me dando conta que muitas coisas que eu queria não era o que eu precisava. Deus foi me ensinando isso. Na minha oração, observando o meu comportamento. Era tirar os olhos do comportamento do meu marido e colocar os olhos no meu comportamento. Como amá-lo para que ele mude? Naquilo que ele precisa, não naquilo que eu quero. Porque é óbvio que tem coisa que o nosso marido precisa mudar. Porque ele precisa ser santo. É óbvio. É óbvio que tem desordem no comportamento dos nossos maridos. Por melhor que seja o marido, vai ter alguma necessidade de mudança para a santificação. O nosso papel qual é? É rezar e pelo nosso comportamento conduzir o nosso marido para esse lugar. E gurias, é tiro e queda. No momento que a gente deixa de ser, sabe, de falar demais, a gente fala demais. A Fê colocou aqui, as mulheres geralmente demonstram amor por atos de serviço, né? E a gente acha que os homens também. Eu aprendi isso numa campanha contigo. Assim, quando a gente fala das 5 linguagens do amor, a gente vai entender como que cada pessoa vai manifestar o amor, né? A linguagem de cada um. A minha linguagem de amor é atos de serviço, né? A Fê lembrou isso porque eu já contei em outra campanha que a minha linguagem de amor é atos de serviço. Sempre foi atos de serviço. E a linguagem do amor do meu marido é tempo de qualidade. Então, assim, ó, mundos diferentes, né? Então, eu amo fazendo coisas para os outros e eu me sinto amado quando fazem para mim. Qualquer ajuda, né? Qualquer ajuda faz eu me sentir amada. Qualquer coisa, uma comida que façam para mim, uma coisa que façam para me ajudar, eu me sinto amada. Um ato de serviço
eu me sinto amada. E é assim como eu amo também. Eu tô sempre arrumando a casa, botando um cheirinho numa roupa, fazendo uma comidinha gostosa. Eu amo fazendo. E o meu marido ama e se sente amado com tempo de qualidade. Com uma caminhadinha, com uma jantinha, olhando no olho, tomando um vinho, para os dois sair para jantar. E, gente, e principalmente nessa época que tinha as crianças pequenas, pelo amor de Deus, tempo de qualidade para mim era dormir. Um filho dormisse, 2 filhos dormisse, aquilo para mim era tempo de qualidade. Jesus Cristo, que marido! Eu quero dormir. Não é bem assim, né? Não sei se meu marido tá aqui, eu vi que ele tinha entrado na live, mas ele vai só confirmar. Tempo de qualidade para mim era dormir. E daí, o que acontece? Com 2 linguagens tão diferentes, eu amava o João fazendo as coisas pra ele. Só que o João não fala essa língua. Atos de serviço, ele não se sente amado com atos de serviço. Ele me amava me pedindo e querendo me dar tempo de qualidade. Isso não fala a minha língua. Entender a linguagem do amor ajudou muito, que daí eu pensava assim, cara, pro João, dane-se a louça na pia. Ele quer que eu sente e esteja com ele agora. Beleza? Então tá. Então eu vou sentar e vou estar com ele agora. Né? Eu vou me esforçar para falar a linguagem dele, porque é assim que ele se sente amado. Ai, o meu marido tá aí, ó. Esse é o meu marido pobre. Até aprender isso eu sofri muito, ainda sofro, mas já é mais fácil, a Fê tá falando. E é assim, né? A gente precisa aprender a falar a linguagem do outro. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma live. Uma das lives da campanha vai ser só sobre as linguagens do amor. Vocês querem? Eu vou ensinar certinho as linguagens para vocês aprenderem. Vou disponibilizar até aqui depois. No dia que eu fizer isso, eu disponibilizo o teste para vocês testarem a linguagem de amor de vocês e dos maridos, tá? Um dia dessa campanha a gente vai fazer. Ajuda muito, me ajudou muito. Nossa, me ajudou muito a entender o meu marido e me entender. Só que o que acontece, gurias? A gente precisa sair da gente, porque aprender um novo idioma não é fácil. Vocês já tentaram agora, depois de velho, aprender idioma? Gente do céu. Meus filhos, cabeça fresca, qualquer coisa que eles já aprendem e já estão falando um negócio em inglês e daqui a pouco eles pegam os negócios do aplicativo e estão falando um alemão, um italiano. Eu não entendo nada. Depois de muito tempo só na nossa língua, chega uma idade que a gente não quer aprender outro idioma. Dá trabalho, dá muito trabalho. Só que a gente precisa. Porque se a gente quer que o outro se sinta amado, se a gente quer que o nosso marido... E é aqui, gurias, que tá a chave, sabe? Eu vou ter que falar... Amanhã nós vamos voltar ao assunto de hoje, porque eu nem arranhei todas as coisas que eu preciso falar sobre comportamento. Amanhã a gente vai voltar. Mas se a gente quer... Quando vocês me perguntam lá na caixinha, Jéssica, por onde começar? Para alcançar essa graça, essa mudança, essa outra na vida do meu marido que eu enxergo que precisa. Tem coisas que eu quero voltar a dizer. Tem coisas que a gente é bobinha, que a gente é infantil, que são mudanças que a gente espera que não precisa mudar, tá? Muita coisa eu vi que era imaturidade minha. Eu queria que o João fosse um homem do jeito que eu queria. Aquele homem que eu queria não era nem o homem que Deus queria que ele fosse, nem o homem que eu precisava que ele fosse. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por Deus não ter feito do meu marido o homem bobinho que eu queria que ele fosse. Porque tudo que eu queria nele não é tão bom quanto o homem que Deus tem tornado ele. Através da oração, da condução, claro, da busca do meu marido por Deus, né, marido? O marido ainda tá aí. Mas a gente é bobinha às vezes, a gente é infantil, a gente é picuinhenta. Às vezes a gente tá buscando no marido o que eu falei pra vocês, que aquele homem venha suprir as dores e os traumas das coisas que a gente viveu, sabe? E a gente quer modificar ele, às vezes a gente quer colocar nele um pedaço do marido da outra, que a gente acha que é melhor que o nosso, o fulaninho que não sei o quê, aquele pregador que não sei o que eu queria que meu marido fosse igual, a gente vai fazendo, vai montando um Frankenstein, entendeu? Não, Deus quer que o nosso marido seja um homem pleno, um homem realizado, um homem maduro, conforme o coração dele. E aí, gurias, a gente tem que buscar no nosso coração essa visão. Deus, qual é o homem que tu quer que meu marido seja? E lutar por isso. E Deus, como que eu colaboro com o meu comportamento para que o meu marido seja o homem que tu quer que ele seja? É buscar a visão de Deus, gurias. E auxiliar eles com a nossa oração e com o nosso comportamento. A forma como eu falo, a forma como eu olho, a forma como eu cobro. Eu vou dizer para vocês, muita coisa muda quando a gente simplesmente para de cobrar.
e começa a mudar o nosso comportamento e a rezar. Acho que uma das coisas assim que é claro que ajustes têm que ser feitos, eles vão ser feitos através do diálogo, mas Deus vai nos conduzindo para esse lugar. Muita coisa muda quando a gente para de emburrar. Tem mulher que não cobra, mas emburra. Fecha as feições, fecha a cara, né? Faz bico, fica de mal. Isso é muito infantil, muito infantil. Gurias, isso é tão infantil, tão besta. Vou falar uma coisa aqui pra gente rezar um pouquinho e encerrar. Eu lembro que, pra dar um exemplo pra vocês, né? Um dia, teve um jogo. Meu marido é bem colorado. Aqui em casa, todo mundo bem colorado, né? A gente é gaúcho. O nosso time é o Colorado, o Inter. E aí teve um jogo. Eu não me lembro o que aconteceu naquele jogo, mas foi um jogo, assim, muito, muito ruim pro Inter. Era alguma decisão, alguma coisa assim. E aí deu tudo errado, a arbitragem foi péssima, os jogadores jogaram mal, enfim, foi um caos. Foi um caos, foi um jogo bem ruim. E aí eu lembro que tava todo mundo assistindo ali junto, tal, a família, daí tem aquele jogo que vão até tarde, né? Aí eu fui levar as crianças pro quarto pra dormir e o João ficou na sala assistindo ali o jogo, né? E terminando de ver o jogo, e aí aqueles comentários, eu não sei os maridos de vocês, se gostam de futebol, se não gostam, mas às vezes aqui em casa a gente, assim, o jogo dura 3 horas depois. Tem um comentário desse, o daquele outro, né? O João gosta bastante e tal, e eu gosto que ele goste, né? Eu já vou explicar pra vocês por quê. E aí, o João tava furioso, e cara, saiu um monte de palavrão na boca dele. Ele falou, li uns palavrão, xingou o juiz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, beleza. Eu achei graça. Fui pro quarto com as crianças, a gente foi rezar, fazer ali as coisas de antes de dormir e a gente escutava ele falar da sala. E as crianças acharam, eu achei graça, comecei a rir, né? Disse, olha como o pai tá bravo. As crianças acharam graça, não sei o que. Fizemos a brincadeira do, tem que botar aquela jarra de botar, se a gente botasse aquela que bota moedinha, né? Quando um fala palavrão, a gente ia ficar rico com o pai hoje. Fizemos piada da situação, fomos dormir. Eu tava numa campanha de oração. E aí recebi na minha caixinha a seguinte uma pergunta, uma partilha ali de uma mulher dizendo assim, nossa, o que fazer quando o nosso marido... Eu não quero diminuir essa minha seguidora, que eu nem lembro quem que é ela, tá? Mas eu vou partilhar isso, tá, minha amiguinha? Pra gente não ser imatura. Olha só. Ela botou assim, ó. Ela colocou todo ali um relato que ela criava os filhos dela sem palavrão dentro de casa. Eu também. Que ela ensinava que palavrão é errado. Eu também. E o meu marido também ensina, né? Mas com leveza, sabe, gente? E daí ela foi falando assim, ó, e aí teve um jogo essa semana. E o meu marido começou a falar um monte de palavrão. E eu fiquei muito magoada, porque os meus filhos ouviram aqueles palavrões. Porque ele fez tudo isso. Porque eu não aguento, porque eu tô muito magoada, porque ele falou todos esses palavrões e falou daquele marido. Eu pensei, gente... Eu comecei a rir. Ela deu uma ênfase para aqueles palavrão. Grandes porcaria, gurias. Falar palavrão porque tava vendo um jogo de futebol, pelo amor de Deus. Ai, gente, pelo amor de Deus. Sério, eu achei tão engraçado, porque eu tava vivendo exatamente a mesma coisa. Não é que eu sou superior a ela, pelo amor de Deus. É que eu amadureci um pouquinho antes, tá? A gente tem que botar ênfase, gurias, naquilo que tem que ter ênfase. Grande porcaria... Eventualmente, quando tu bate com o dedo numa quina de uma cama, quando dá errado num jogo de futebol, quando tu escapar um palavrão da boca do homem, gente. Sério? Não, isso não é um grande problema. Porque agora o que eu vou dizer para os meus filhos? O que tu vai dizer para os teus filhos? Gente, a gente é uma chata, puritana, imatura, que vê um problema imenso. Hoje é só um palavrão. É só um palavrão. Pelo amor de Deus. Eu tô contando essa história, essa situação. Mas quantas situações e outras... E aí a Fê falou, é até saudável, libera atenção. Por que eu gosto que meu marido goste de futebol? Porque libera atenção. Eu prefiro que ele grite lá com os jogadores, que ele xingue o juiz. Deixa o homem reclamar de alguma coisa. Pelo amor de Deus. Jéssica, que tu não conhece o meu marido, tu também não conhece o meu, cada uma com o seu.
A gente reclamar, a gente fazer bico, a gente achar problema, a gente ficar emburrada, vai melhorar? Melhorou até hoje? Não melhorou, né, bonita? Então para de ser emburrada, de ser a chata, de ser a reclamona. Não vai ajudar. E ainda a gente entra num puritanismo e numa sensação de que a gente é tão superior, porque eu não falo palavrão. Porque eu não, meu marido, este ser inferior, este ser pecador inferior, que falou palavrões e que perverteu os ouvidos e contaminou os ouvidos de nossos filhos. Gurias, eu tô usando um exemplo, né? Eu espero que vocês entendam isso. Mas enquanto as coisas a gente é pequenininha, picuinhenta, isso não reconstrói casamento. Isso não é sabedoria. Precisa mudar a linguagem do marido, a linguagem é muito suja. Fala palavrão, excomunga, fica falando, ok. Então, durante toda essa campanha, eu vou falar mais sobre como a gente intervir nessa situação, mas eu já vou te dar uma dica agora. Reza por isso. Reza por isso. E fica quieta. Se tu reclama sobre isso, se tu embisuga com isso, para de reclamar, para de embisugar e fica de boa. Fica de boa. Começa a ficar de boa. Fica meses de boa, sem ele mudar. Meses de boa. Aí, sabe o que acontece, gurias? O nosso amor, o nosso comportamento, o nosso bom humor vai conduzindo o nosso marido, vai constrangendo aquele comportamento. Usa de bom humor. Não seja assim, debochada, sarcástica, né? Porque daí às vezes o tiro sai pelo lado. Mas assim, vai ficando. E vai chegar um momento que a gente vai aprender, tu vai pedindo, Senhor, me ajuda como falar. Chega um momento que tá tudo tranquilo, tá de boa, você sente que aquele momento, amor, olha só, não fala mais assim. Sabe, quando tu fala daquele jeito eu me sinto tão mal, me faz mal, eu fico angustiada com aquilo, as crianças estão ouvindo isso, não faz bem ser assim, entendeu? É um jeito totalmente diferente. Gente, o amor ele constrange, ele transforma. A cara emburrada, a cobrança excessiva, a chatice, o jeito errado de falar não muda nada. Só, até muda, mas muda pra muito pior. O casamento da gente vai indo ladeira abaixo. Eu sei que a gente precisa de muito amor e muita graça do Espírito Santo e de paciência para essas coisas, né? Mas o caminho é por aí, tá bom? Hoje eu comecei a falar sobre isso, amanhã tem mais. Eu nem falei a parte mais difícil disso tudo. Ainda vem. Mas é por aí o caminho, gurias. Esse é o caminho que Deus tem pra nós, né? Um caminho de transformação do nosso casamento através da mudança do nosso próprio comportamento, né? Para de pensar que é o marido que tem que mudar. Assim, cara, eu vou botar o foco em mim agora. O que eu vou ser uma esposa melhor? Mesmo que o meu marido fosse desse jeito que ele é, pro resto da vida, que o amor não mudasse, que o serviço não mudasse, que o sacrifício não mudasse. A gente ainda vai falar de serviço e sacrifício. Mas, se nada disso tivesse feito, se nada disso fosse mudar, se ele fosse ser desse jeito pra sempre, tudo que tá desordenado, mesmo assim, eu preciso ser santa e eu preciso ser melhor. Eu preciso. Então, tirar o olhar dele e ser a melhor esposa possível para esse marido que tá aqui agora. Não pensando lá na frente o marido que vai ser, o marido que vai ser. Não, tira isso. É para esse marido mesmo. É para esse mesmo. Jesus morreu por nós sem a gente ter nenhum merecimento. Nenhum merecimento. Ele disse que o servo não é maior que o Senhor. Se a gente olhar para a cena do lava-pés, a gente entende isso numa profundidade imensa e desconcertante. Desconcertante. E Judas estava lá. Jesus sabia. E o Senhor o amou. E o Senhor estava ali. E ele disse que é pra gente fazer igual. Do jeito que eu fiz, é pra vocês fazerem igual. Então, gurias, não tem saída pra nós. O negócio é amar. E mudar o nosso próprio comportamento. Senhor, nós clamamos mais uma vez a graça do Teu Espírito sobre nós. Nós pedimos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nos muda, nos transforma, nos conduz. Nos ajuda a ser melhor. Traz a consciência daquilo que nós precisamos mudar. Convence o nosso coração da verdade. O Espírito Santo fala conosco de forma muito particular. Muito particular. Que cada uma possa ter a consciência agora das mudanças que precisa ter no comportamento e nos dá a graça, nos faz querer, nos faz executar. Espírito Santo, nós não conseguimos sem a Tua força. Nós não conseguimos. Nos capacita, Espírito Santo, nos dá sabedoria e discernimento.
Vem em nosso socorro, Espírito Santo. Vem em socorro do nosso matrimônio. Vem em socorro das nossas fraquezas. Nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria, de São José, todas as graças que Deus tem para nós reservadas no dia de hoje para o nosso casamento. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Vencemos mais uma live, tá? Caminha live para as amigas. Vou abrir caixinha de novo, vou responder as atrasadas. Minha rotina ontem foi caótica, não consegui responder nada, mas hoje estou mais livre e vou parar para responder as caixinhas, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã às 7.